Retornamos para o nosso momento especial do estudo da Palavra do Senhor. Você já teve vários momentos especiais aí, oração, momento da saúde, louvor. Agora chegou o momento de nós pararmos um pouquinho para estudarmos a Palavra do Senhor e termos um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pega a sua Bíblia aí, não sei se você está com a sua Bíblia no seu celular. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 e o 17 de Gênesis, para nós entendermos os planos e os propósitos de Deus para a eternidade. Então, pega a sua Bíblia aí, porque Deus tem muitas lições importantes para ensinar nesta manhã para mim e para você. Você já sabe, em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então, existe um vazio no meu e no seu coração que só pode ser preenchido com as coisas eternas. Por isso que nós estamos aqui toda manhã estudando a Palavra de Deus, porque nós cremos que esse vazio no nosso coração não vai ser preenchido com dinheiro, com fama, com poder, não. Vai ser preenchido com a Palavra do Senhor, com as coisas eternas. Por isso que nós temos esses momentos para nós estudarmos a Palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16 e nós vamos tirar algumas lições importantes e especiais de Gênesis capítulo 16. Uma história estranha e não tinha como dar certo. Que história estranha é essa? Até hoje, e nós estamos em meio a uma guerra entre judeus e palestinos, entre essa busca pela Terra Santa, entre árabes e judeus, e tudo iniciou nessa história do capítulo 16, que as consequências de uma decisão foi por toda as gerações futuras desse casal aqui e que hoje nós sofremos consequências. Como resolver essa questão? Judeus, árabes, cristãos buscando o domínio da Terra Santa de Jerusalém. Aqui está onde surgiu isso e nós vamos entender e compreender. Mas antes, vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus para que Ele nos ajude a entender e compreender a sua vontade nesta manhã. Então, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Eterno Deus e amado Pai, nós agradecemos pela noite de descanso que tivemos e agora pedimos que o Senhor abençoe esse momento do estudo da Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Então fale ao nosso coração mais uma vez e que possamos aprender grandes e grandes lições para que possamos assim andar de acordo com o Teu querer. Abençoe cada ouvinte aqui. Te pedimos essas bênçãos. Por Jesus rogamos. Amém e amém. Então leia comigo Gênesis capítulo 16, o verso 1. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Então, para um pouquinho por aqui, interessante notar, às vezes nós queremos pegar atalho. Não sei se você já pegou algum atalho. Às vezes o caminho é um pouquinho longo, você fala assim, não, mas esse atalho aqui acho que vai ser melhor. E às vezes você pega o atalho ali e acaba se dando mal. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu já peguei vários atalhos tentando desviar do trânsito. Você fala, não vou seguir o GPS, eu conheço aqui, vou aqui, e não dá certo. Aqui você vai ver uma história de alguém que tentou pegar um atalho e não deu certo. Aliás, trouxe consequências, problemas, sofrimento, ódio entre dois povos. Mas é interessante que fazia 10 anos, depois de 10 anos da promessa de Deus para Abraão, de que ele teria filhos, ainda Abraão não tinha filhos. 10 anos se passaram, esperando e aguardando a promessa de Deus, e ainda não havia recebido. E aqui conta a história que Sarai não podia ter filhos e tinha uma serva. Mas o que tem a ver essa serva egípcia? Provavelmente, quando Abraão e Sara estiveram lá no Egito, eles receberam de presente essa serva para ajudar ali Sara,
porque não era comum uma egípcia, que era uma das grandes potências daquele momento, daquela época, ser uma escrava. Então, provavelmente, ela ganhou de presente. E aqui o verso 2. Olha o verso 2 aí. Olha o que diz. Diz assim: Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia estabelecido na terra de Canaã. Verso 4. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não sei se já aconteceu com você, né? Principalmente nós homens que seguimos a ordem das esposas ou as orientações de esposa, e às vezes as coisas dão errado e elas culpam a gente ainda, né? Já aconteceu isso com você ou não? Sabe do que eu estou falando, né? Aqui, Sara disse para Abraão fazer isso, ó, vai lá e faz isso, e quando ele foi e fez, ela disse que a culpa era dele. Coisa estranha, né? Mas assim são as mulheres, né? Coloca sempre a culpa em nós, né? E realmente, às vezes, nós somos culpados de muita coisa, mas nem de tudo, tá bom? Mas olha o verso 5, diz assim: então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando, entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você e eu. Então perceba, aqui Sara e Abraão, e Sara concordou com isso, deu a ideia, e Abraão concordou também em ter Agar como ou ter o filho que Deus havia prometido. Havia 10 anos que havia feito a promessa, e eles estavam ali, falaram, peraí, Deus não vai cumprir a sua promessa, e eles tentaram dar o jeitinho deles. Sabe, queridos, muitas vezes nós tentamos dar o nosso jeitinho. Deus faz a sua promessa e parece que Deus não cumpre sua promessa. Faz 10 anos, faz tanto tempo que você está esperando a promessa do Senhor e Ele não cumpre e você tenta dar o seu jeitinho, como Sara e Abraão tentou dar o jeitinho. A gente tem o nosso jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Cuidado em dar esse jeitinho, porque vai ter consequências eternas. Cuidado, espere a promessa de Deus. Confie, tenha fé na promessa do Senhor, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se demorar 10 anos, se demorar 20 anos, Ele vai cumprir. Ele é fiel nas suas promessas. E Ele não demora, não. Ele sabe o exato momento. Ele vai dar no momento certo. E com certeza, Ele não precisa da nossa ajuda, não precisa do nosso jeitinho, como aconteceu aqui, trazendo consequências eternas, que a gente vê ódio entre essas pessoas até hoje. Então, veja o verso 7, o verso 6 diz assim: Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai tratou tão mal que por fim Agar fugiu. E aí, olha que interessante, ela se sente tão mal que ela foge desse lar, mas o verso 7 diz que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Olha que interessante a pergunta do anjo. Agar, ela foge até o deserto, porque ela foi menosprezada pela sua senhora, e agora o anjo vai até ela, mostrando o valor de Agar. E aqui começa a surgir dois povos, o povo judeu e o povo árabe. O povo judeu, descendente aí de Isaac, o filho da promessa, e também Agar, de Ismael, os árabes descendendo de Agar. E perceba, o anjo foi enviado para cuidar de Agar. Então, perceba o propósito de Deus, e ele pergunta: de onde você vem e para onde você vai? Deixa eu chegar pertinho aqui para você, de você.
olha aqui para os meus olhos. E se o anjo fizer essa pergunta, de onde você vem? Você sabe de onde você veio? Ah, eu vim da minha cidade, eu vim de tal lugar. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. De onde você vem? Qual a sua origem? E para onde você vai? E qual o seu propósito? Aqui tem um significado muito importante. Da onde você vem e para onde você vai. Aqui é o senso de a sua identidade, sabendo quem você é, e o senso do propósito, qual o seu propósito. Você sabe de onde você vem? Sabe qual é a sua identidade? Você sabe também para onde você vai? Ou você está perdido? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E cuidado que os caminhos podem te levar à perdição. Então você tem que saber para onde você vai. Qual é o seu propósito? Você já entendeu o propósito da tua vida? E aqui o anjo chama a atenção de Agar para qual o propósito de Deus para ela. E qual o propósito de Deus para você? Olha, que interessante. Hoje pensamos que somos modernos, né? Mas a Bíblia mostra os piores pecados dos seus heróis. Quando nós falamos de fé, a primeira pessoa que nós lembramos é de Abraão. A fé, o pai da fé. E nós chamamos ele do pai da fé. Mas aqui nós olhamos que ele passou por um momento de descrença ou incredulidade, porque ele não confiou, não teve fé suficiente para crer na promessa do Senhor e tentou dar o jeitinho brasileiro, tentou dar o seu jeitinho para ajudar os planos de Deus. E Abraão aceitou. E como toda mulher, Sara ainda colocou a culpa no marido. Então, Deus ouviu o clamor de Agar. Imagine a perspectiva de Agar. Ela obedeceu a sua patroa e fugiu. Mas Deus vai ao seu encontro. E no verso 13, vamos continuar lendo. Nós lemos aí o verso 7, olha o verso 9. Diz assim: então o anjo do Senhor disse, mais uma vez o anjo do Senhor entra em cena e disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. Veja, a mesma promessa feita a Abraão, a Sara, é feita agora a Agar também. E veja o verso 11, o anjo do Senhor também disse, o anjo do Senhor de novo entra em cena. Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. E aí vamos no verso 13. Olha que legal o verso 13, diz assim, então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Olha que coisa interessante e extraordinária. O Deus que ela viu, o Deus que viu ela. Ou seja, Deus viu ela e ela viu a Deus. Aqui Agar teve uma visão de Deus. Ela viu a Deus. E aí eu pergunto para você, você tem visto a Deus? Você tem visto a Deus face a face como Agar? Tenha uma visão de Deus, e quando nós temos uma visão de Deus, a nossa vida fica totalmente diferente. Porque quando temos uma visão de Deus, nós percebemos quem realmente nós somos. E ela estava no deserto. O deserto é o lugar de silêncio, é um lugar onde não há muitos recursos, onde você se concentra naquilo que é o mais importante. E aqui ela estava preocupada, ela estava angustiada, e o anjo foi enviado para atender, para confortar, para dar orientações a ela. E ela teve uma visão de Deus. E você tem procurado ter essa visão face a face com o Senhor? Procure ter essa visão do Senhor. Aqui no capítulo 16, nós percebemos Deus preocupado com Agar. Mesmo Abrão e Sarai, eles não tendo fé suficiente, mostra Deus cuidando de todo esse contexto. Se eles tivessem esperado, confiado na promessa do Senhor, com certeza nós não teríamos tanta confusão entre judeus e árabes, tanta guerra que tem acontecido e que nós estamos enfrentando. Então, vale a pena ter fé e confiar nas promessas do Senhor.
Se por acaso estou falando nesta manhã para alguém que está desconfortável, que está inseguro, que está incrédulo na promessa que Deus fez a você, creia. Não importa se você está esperando 10 anos, 20 anos, creia na promessa do Senhor, porque Ele vai cumprir a sua promessa. Agora, vai comigo no capítulo 17. Olha o que diz o capítulo 17, verso 1, diz assim: Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Aqui está o chamado de Deus mais uma vez para Abraão. Depois de ele estava com 99 anos, 13 anos após do nascimento de Ismael, ainda não havia o filho da promessa. 13 anos depois, Deus vem a Abraão e reafirma de novo o seu chamado e chama ele para ser fiel. E algumas traduções diz: anda na minha presença, faça uma aliança comigo, anda na minha presença. E o chamado de Deus para mim e para você nesta manhã é: anda na minha presença. Você está andando na presença do Senhor? E olha o verso 1 ali, olha o comentário, diz assim: Deus deseja que Abraão compreendesse que a realização completa da promessa divina exigia que ele estivesse à altura do exaltado padrão divino de pureza e santidade. Abraão foi chamado a uma experiência mais elevada do que havia até então, para que ele andasse na presença do Senhor, tendo essa experiência, conhecendo face a face o Senhor. Perceba, uma serva do Senhor, Agar, que acabamos de ler, ela teve uma visão do Senhor, estando na presença do Senhor, ela viu o Senhor. E agora Abraão, que era o homem da fé, o considerado aí o pai da fé, Deus chama de novo a ele, depois dele ter desconfiado, depois dele ter tentado dar um jeitinho. Abraão é chamado: olha, anda na minha presença, esteja comigo, tenha uma experiência mais elevada comigo. E aí, olha o verso 7. O verso 7 diz assim: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Perceba, esta promessa abrange todas as bênçãos da salvação e é uma clara indicação do caráter espiritual da aliança abraâmica. Deus se dá a si mesmo àquele que entra no relacionamento da aliança e, ao fazê-lo, confere a este indivíduo todos os privilégios, as alegrias e a gloriosa esperança que advém do parentesco com Deus. Aquele que desta forma se torna um filho ou uma filha de Deus não pode desejar nada mais para se tornar feliz, quer nesta vida ou na vida futura. Então, essa aliança que o Senhor faz é como se Deus estivesse dizendo a Abraão: tudo o que sou e tenho e tudo o que posso fazer, serei e farei para você em sua descendência. Todos os meus incontáveis recursos serão emprestados para sua proteção, seu consolo e salvação. Quando entramos nessa aliança com Deus, andando na presença do Senhor, sendo fiel a Ele, tudo que é de Deus é transferido para nós. Isso é extraordinário nessa aliança, isso é maravilhoso. Tudo que é de Deus se torna nosso. Então, benditos são de fato todos aqueles cujo Deus é Yahvé. Sob os termos da aliança perpétua, Deus e o crente se entregam um ao outro sem reserva. Então o Senhor se entregou totalmente a nós através dessa aliança. E aí vem a pergunta: você tem se entregado totalmente ao Senhor como Ele se entregou por você? Ou você tem as suas reservas? Entregue-se totalmente a Ele, porque você será abençoado, porque haverá bênção para todas as suas gerações, é o que diz a promessa. E aí entramos, para a gente finalizar, no verso 12. Olha o verso 12, diz assim: todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Então,
no verso 12, ele faz essa ordem, ou dá essa ordem de ser circuncidado. Ele deveria ser um sinal de aliança com Israel literal. Assim como o batismo é para Israel espiritual, o primeiro se relaciona com o nascimento físico e o último está relacionado com o nascimento espiritual. Seria uma marca, um sinal dessa aliança, dessa entrega total. Então, naquele momento, era para o Israel literal ser circuncidado. Todos os meninos deveriam ser circuncidados. Era o sinal de aliança entre Deus e os seres humanos, e o homem. E agora, esse sinal é o batismo, que seria esse nascimento espiritual, o renascimento espiritual. É esse compromisso, essa aliança que você assume diante de Deus também. Deus estabeleceu sinais e memoriais de vários eventos significativos. Por exemplo, o sábado é o memorial da criação. Então, a circuncisão é essa aliança, esse memorial da aliança abraâmica. O batismo é morte e ressurreição de Cristo. E a ceia do Senhor é o sacrifício de Cristo. Então, Deus gosta de trabalhar com esses símbolos, esses memoriais. Então, cada memorial que Deus nos coloca, ele tem esse símbolo, esse valor especial. Sinais exteriores podem ensinar verdades espirituais, tornando-se canais apontados por Deus para abençoar espiritualmente. São lembretes perpétuos da graça de Deus e de nosso próprio dever e responsabilidade. Então, queridos, a circuncisão, que foi esse sinal entre Israel e Deus, era o sinal da aliança. Mas nós temos vários sinais da aliança entre Deus e nós. E nós vimos aqui alguns sinais. Por exemplo, o sábado é esse sinal dessa aliança com Deus. O batismo é esse sinal de aliança de Deus, onde nós entregamos tudo a Ele. Então, cada sinal é um símbolo da nossa entrega, da graça do Senhor e do nosso compromisso e fidelidade para com o Senhor. Queridos, nesse capítulo 16 e capítulo 17, grandes lições aprendemos. Grandes lições aprendemos que os seus heróis, os heróis da Bíblia, eles falharam na sua fé, mas Deus chama para ter um relacionamento de aliança. E se por acaso você tem duvidado do poder de Deus na sua vida, tem agido de forma incrédula, Deus está te chamando para fazer uma nova aliança com o Senhor, para que você tenha esse sinal especial de aliança, de entrega, de renúncia, de abnegação, entregando a sua vida totalmente a Cristo. Eu não sei como é que anda a sua vida, eu sei que nesta manhã Deus me chama você para fazer parte desta aliança. E se você for no capítulo 17, olha o verso 8, diz assim: darei a você e os seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você hoje vive como estrangeiro, será propriedade deles para sempre. Eu serei o seu Deus. Aqui está uma aliança de felicidade para com Deus. Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas. E você tem sido fiel a Ele? Seja fiel, tenha fé, aguarde a promessa, porque a promessa é que Ele vai dar a nova Jerusalém, a cidade santa, a Canaã celestial para nós, e Ele será o nosso Deus. Quer você nesta manhã fazer essa aliança com o Senhor? Então, faça essa aliança com Deus, entregando a sua vida totalmente, porque nessa aliança Ele doa tudo por você, e você sabe que Ele doou a vida na cruz do Calvário por você, e você vai entregar o que por Ele? Quer entregar também a sua vida a Ele? Amém. Deus seja louvado por essa aliança especial que você fez com o Senhor. Lembre-se, Ele é fiel, então seja fiel nesta aliança com Deus, porque você vai desfrutar de grandes bênçãos para a honra e glória do Senhor. Ora comigo, vamos agradecer a Deus por essa aliança, por esse compromisso feito nesta manhã. Oremos.
Pai querido, nós agradecemos pelas orientações da Tua palavra. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Como o Senhor doou a vida por nós, nós também estamos aqui entregando a nossa vida a Ti, ó Pai. Fazendo essa aliança, esse compromisso, sabemos que o Senhor é fiel às Suas promessas e vai cumprir as Suas promessas. E nós estamos aqui porque queremos ser fiéis também a Ti, ó Pai. Então nos ajude e nos dê um bom dia em Tua companhia e uma feliz semana, te pedimos por Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma feliz semana e lembre-se, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.